Olá pessoal, eu sou Sabrina Dalmolin e está começando o programa Cirurgia Plástica Sem Segredo. Um programa que vai ao ar toda sexta-feira com o Dr. Pablo Huber. Olá a todos, eu sou o Dr. Pablo Huber, médico especialista em cirurgia plástica e é um prazer estar com vocês todas as sextas-feiras e contribuir para trazer informação na área de cirurgia plástica. Hoje nós vamos estar falando de um procedimento em voga, muito em voga, que todo mundo tem muitas dúvidas, que é a lipoaspiração. Doutor, você pode falar um pouquinho para nós da lipoaspiração, qual a indicação, quem pode fazer, quem não pode fazer? Bom, Sabrina, como você mesmo falou, a lipoaspiração é um dos procedimentos, hoje se associa muito, né, a cirurgia plástica de maneira geral, todo mundo que fala em plástica acaba vindo em mente, uma das primeiras coisas que vem em mente é a lipoaspiração, é uma das cirurgias mais realizadas no nosso meio da cirurgia plástica e há muita confusão também sobre o que é a lipoaspiração, quando ela é indicada, quem pode fazer, como você mesmo falou. Então, começando definindo o que é a lipoaspiração. Como o próprio nome já diz, tá? É a aspiração de tecido gorduroso. E qual é o objetivo dela? O objetivo é uma cirurgia de contorno corporal, é melhorar o contorno corporal. A produção pode colocar a imagem 1. Então, anatomicamente, pelos padrões de beleza, o corpo, principalmente o feminino, o masculino também, como a gente vai ver mais para frente, né? Existem alguns padrões, algumas curvas corporais que são tidas como adequadas, como para ser consideradas de forma bela. E a lipoaspiração nada mais é do que retirar depósitos de gordura em áreas indesejadas para a gente poder devolver essa forma corporal, como por exemplo com vários Cs e vários Ss, que é tida como bela. Pode passar, a produção pode passar a próxima imagem. Essas são as áreas mais comumente aspiradas, que as pacientes mais requerem que sejam aspiradas. A principal é o abdômen, a principal queixa é o abdômen. Hoje, praticamente todas as mulheres, mesmo quem tem, acaba cuidando da alimentação, faz atividade física, acaba tendo uma gordurinha indesejável no abdômen. Então, o abdômen é a mais solicitada. Também a região dos flancos, a face interna da coxa, braços, algumas até na região da face, como no submento. Então, respondendo sua pergunta, a lipoaspiração é uma cirurgia que visa o contorno corporal. É importante deixar bem claro, tá? Desde o princípio, a lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecer. Muita gente confunde isso. Todo mundo pensa assim, eu estou gorda, né? Estou acima do peso e vou fazer uma lipo para eu ficar magra. Não, o objetivo da cirurgia, você mede o resultado não pela balança, mas sim pelo espelho. Ou seja, como essa paciente vai se ver no espelho depois de realizar a cirurgia. E como que é feita a cirurgia de lipoaspiração? Bem, a cirurgia é realizada, em primeiro lugar, há de se salientar que a cirurgia deve ser realizada sempre em um centro cirúrgico, com a presença do anestesista, um médico qualificado, um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com registro no Conselho Regional de Medicina habilitado para realizar a cirurgia. É feito todo um preparo pré-operatório da paciente, é feita uma análise clínica, no primeiro lugar em consultório, são analisadas as queixas da paciente, é feita uma investigação clínica laboratorial para ver se está tudo ok com ela, para ela se submeter à cirurgia. E no procedimento em si, o paciente vai ao centro cirúrgico, é anestesiada. As áreas que vão ser tratadas, que vão ser submetidas à lipoaspiração, primeiramente, na manhã da cirurgia, o médico vai fazer várias marcas, né? Vai fazer um mapa da cirurgia dele no corpo da paciente. Depois são feitas pequenas incisões, essas incisões medem em torno de meio centímetro. Normalmente, assim, elas se tornam bem inaparentes com o passar do tempo. No primeiro momento é injetado uma solução de soro com adrenalina para preparar essa gordura que vai ser aspirada, ela é quebrada, né? E a adrenalina também, ela tem o efeito de fazer vasoconstrição no local, fazer os vasos sanguíneos se contraírem, e isso isso faz com que o procedimento sangre menos, né? E após ter sido feita a infiltração, como a gente vê ali na imagem no número 1, ali é o momento que está sendo infiltrado, você vê está saindo daquela canulazinha, daquele caninho, está saindo o líquido ali em azul, né? Depois espera um tempo até essa medicação adrenalina fazer efeito para se ter mais segurança no procedimento, e o médico vai usar uma cânula, a famosa cânula de lipoaspiração, que é uma cânula mesmo, um caninho, né, que tem vários furos na ponta. Essa cânula está conectada numa bomba de vácuo, vai fazer a sucção, o médico introduz pelos furinhos
e fica fazendo movimentos de vai e vem e vai aspirando essa gordura, conforme a necessidade, até se atingir uma espessura do tecido subcutâneo, da gordura subcutânea ali como na imagem 4, que é considerada anatômica, que é em torno de 1 centímetro. Então, algumas pacientes também têm uma ideia errônea nesse sentido, de acreditarem e pedir para o médico, aspira tudo o que você pode. Não, tem que existir um pouco de gordura embaixo da pele. O médico não pode retirar toda aquela gordura, senão aquela área vai ficar com uma sequela. Aquilo não é anatômico, não é fisiológico. Mas entendeu? Existe um limite para se tirar de gordura do corpo? Existe um limite. Existe, como toda cirurgia, ela deve ser feita com segurança, né? Essas normas técnicas de segurança são estabelecidas, no nosso caso, através de normativas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, não se deve lipoaspirar mais que 7% do peso corporal da paciente. Então, as pessoas têm um pouco mais... E também não mais do que 40% de área corporal. Tá? De uma vez só? De uma vez só. Então, as pessoas que estão um pouco mais cheinhas e que querem fazer a cirurgia pensando em emagrecer, não é uma realidade, isso não é real. Até pode ajudar um pouco a diminuir o contorno corporal, como você estava explicando, mas não é considerado para emagrecimento. Veja, Sabrina, vamos ponderar primeiro, assim, da maneira que você colocou, dá a impressão que as pacientes estão acima do peso não devem fazer lipoaspiração. E não, entendeu? Pode. Não, elas são muito beneficiadas também com a lipoaspiração. A questão é a seguinte, há um limite para esse sobrepeso onde a cirurgia pode ser feita, né, como por exemplo, nós não podemos fazer numa paciente que está obesa, que está com índice de massa corporal acima de 30. Então não é indicado para ela primeiro perder peso, ela controlar essa questão da ponderal dela e depois ela submeter à cirurgia. Mas nas pacientes que estão com sobrepeso, estão com índice de massa corporal entre 25 e 30, tá, a cirurgia pode ser bem benéfica. Só que a paciente tem que entender que a cirurgia não vai ser realizada para emagrecimento, e sim para contorno corporal. E melhora muito. Mesmo ela estando com sobrepeso, ela tem uma melhora. Ela fica, vamos usar assim o dito popular, ela fica uma gordinha com curvas. Fica o corpo um pouco mais desenhado. E muitas vezes a cirurgia acaba sendo um estímulo para ela ter hábitos de vida mais saudáveis, com dieta, com atividade física, até para manter aquela forma corporal que ela adquiriu. Certo. E com o avanço da medicina e com novas tecnologias, a gente ouve falar, eu tenho ouvido muito falar de lipoaspiração HD e vibrolipoaspiração. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é, as diferenças? Então, para mim, para o meu conceito, lipoaspiração HD é algo que sempre existiu. Lipoaspiração HD, High Definition ou de alta definição, né, é inerente à lipoaspiração. Então, agora, talvez até por questões de marketing, alguma coisa, surgiu o termo lipo HD, tá? Mas é o que a gente faz na prática mesmo. O que é esse conceito HD? Tá? O conceito HD é levar em consideração que o corpo humano, ele não é a superfície do corpo humano, ele não é uma estrutura retilínea, uniforme. Nós temos várias saliências, várias reentrâncias, há um jogo de luz e de sombra, e basicamente isso é determinado pelo desenho da musculatura que está embaixo da gordura. É o que acaba mais formando esse desenho, esse contorno que a gente tem. A produção pode colocar a próxima imagem. Então ali no exemplo a gente pode ver um corpo feminino em vista anterior e vista posterior, e um corpo masculino em vista anterior e posterior. A gente vê até que é bem diferente esse desenho corporal, né, formato, feminino e masculino. Mas nas áreas verdes, no caso do corpo feminino, são áreas que caracteristicamente se tem certas depressões. E essas depressões elas são formadas pela junção da musculatura ou pelo desenho da musculatura subjacente. Então, a lipo-HD nada mais é do que retirar os depósitos de gordura profundos, né? Tirar o volume, no caso, que está tendo na área, e ao final da lipoaspiração se faz uma lipoaspiração adicional de maneira mais superficial nessas transições, nessas áreas de transições musculares ou de depressões musculares, para valorizar esse desenho muscular, esse relevo muscular que o paciente já tem. E o resultado fica bem mais natural. Pode passar a próxima imagem? Mas ali, doutor, então uma pessoa que ela já malha, que ela tem, mas que tem uma gordurinha extra, essa lipoaspiração HD é indicada para esse tipo de pessoa ou qualquer um pode fazer? Não, para todas as pessoas. É claro que conforme for a musculatura subjacente que essa pessoa tenha, conforme for o desenvolvimento muscular, o resultado vai ser melhor ou pior. Então, nas pessoas que acabam malhando, que tem um relevo muscular mais pronunciado, mais desenhado, quando você tira a gordura ainda mais dessa maneira que você valoriza esse relevo muscular, o resultado acaba sendo
consideravelmente melhor. E a Vibrolipo? A vibrolipoaspiração, também isso é outro termo que está muito, a gente vê muito nas redes sociais relacionadas à cirurgia plástica, ou as pacientes até questionam a gente, né? A vibrolipoaspiração ela não é um conceito tão novo, ela já é mais antigo, tá? Ela é relacionada mesmo à técnica da lipoaspiração. A produção pode colocar na última imagem. Então, se você observar ali na imagem da direita, o médico ali está nesse esqueminha, o médico está usando uma cânula de lipoaspiração no método tradicional, que ele vai fazer os movimentos de vai e vem para aspirar a gordura. Uhum. Na imagem da esquerda está sendo feita uma vibrolipoaspiração. A única diferença que existe entre as duas, o conceito, a maneira que atua é igual, é que na vibrolipoaspiração a máquina vai fazer praticamente todo o esforço para aspirar. Esse aparelho ele produz uma vibração na cânula de em torno de 5.000 vibrações por minuto, numa amplitude de 1 centímetro, e isso tem algumas diferenças no resultado. Então, a primeira diferença, tá, é a fadiga do médico. Uhum. O médico vai cansar menos usando a vibrolipoaspiração e, naturalmente, vai aspirar mais. Então, a gente já percebe que, na média, a vibrolipoaspiração tem um resultado melhor. Você acaba aspirando mais, entendeu? Ou seja, o fator fadiga não entra em conta ao término do procedimento. E há alguns estudos também que demonstram, pelo fato de não haver um movimento amplo da mão do médico conduzindo a cânula, o trauma tecidual é menor, tem menos risco, menos chance de ter irregularidades na superfície lipoaspirada. E também eu percebo um pouco, já vi alguns estudos sobre isso, eu percebo na minha prática diária que o sangramento é menor também. As pacientes acabam se recuperando mais rápido. Legal, muito interessante saber, doutor. Eu quero agradecer a sua presença, você está tirando nossas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, envie para nós, que no próximo programa nós estaremos aqui sanando e falando um pouco mais sobre cirurgia plástica. Obrigado, Sabrina. Obrigada.